Bom, vamos lá para a sexta aula, sexta e última aula da disciplina de irrigação, né? Depois das contas, nós estamos fazendo aí, a primeira aula foi um pouco das importâncias, né? O, da qualidade da água, acho que foi um ponto bastante relevante que nós vimos lá na primeira aula, que foi teórica, assim, puramente teórica, sem cálculo, lá na primeira aula. E depois das outras aulas nós fizemos todas as contas, né, que por fim terminou aí na lâmina de irrigação e nos cálculos do coeficiente para avaliar a qualidade da aplicação. Na aula agora, sexta aula, a última, nós vamos falar de quais são os sistemas, né, de irrigação. Tem pessoas que já têm mais familiaridade, já trabalharam, já sabem quais são, e pessoas que têm menos familiaridade, mas sempre tem alguma coisinha nova, diferente, que fica sabendo. Então é isso, então nós vamos falar dos sistemas de irrigação. Antes de entrar, tem dois termos que são muito utilizados dentro da irrigação, que é a cavitação e o golpe de arride. A cavitação, o que é a cavitação? É o nome que se dá ao fenômeno de vaporização de um líquido no interior do tubo durante o movimento a uma temperatura constante. Vamos falar isso aqui, a tubulação. Dentro da tubulação, pode ocorrer bolinhas de ar, bolhas de ar. Geralmente, se forma essa bolha de ar, bolhas, né? Forma umas nuvenzinhas de ar dentro da tubulação, assim. Né? Meu desenho limitado aqui, mas imagine que são bolhas de ar dentro da tubulação. Geralmente isso ocorre pelo próprio atrito da água com a parede da tubulação, aqui, nesse ponto aqui. Qualquer parede, qualquer ponto da parede. Pelo atrito, a alta pressão, porque imagina lá uma bomba de 180 cavalos, num tubo de 6 polegadas, uma pressão muito forte, a velocidade, a força com que essa água, esse líquido, percorre dentro do cano é muito grande. Chega a evaporar essa água que está em atrito com o cano. E essa evaporação forma essas bolhas de ar. Tá, mas e daí? O que tem problema essas bolhas de ar? Tem problema que a bomba, né, a motobomba, como que ela é? Ela é o motor, pode ser de meio cavalo, de até 180 cavalos. Motor, aqui tem um eixo, e aqui tem um conjunto de pás de hélice, da qual a água entra por aqui sem pressão, e sai por cima com bastante pressão. Então, esse motor que tem na motobomba, né, chama motobomba, motor, uma bomba de motor. Então, esse motor aqui que eu falo, tem motor de 0,1 cavalos e tem motor de 200 cavalos. Para tocar uma pá de hélice dessa. Aonde aqui chega a tubulação, a água sem pressão e sai aqui com pressão. Então, o que acontece? Quando chega na tubulação, onde tinha que estar coberto, né, maciço de água, começa a chegar essas bolhas de ar, o que faz? Arrebenta com a hélice. Veja aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Isso aqui, ó, é dano causado pela cavitação. Quando a gente até consegue escutar quando a gente chega perto de uma tubulação e ela está com cavitação, a gente escuta aqueles barulhos de, sabe, umas pancadas assim, vai, começa a espirrar. Sabe quando você abre a torneira? Só que aí o motivo é outro, né? Mas quando abre a torneira e tá faltando água, sai, espirra aqueles jatos de ar na tubulação, né? Na torneira, fala, acabou a água, esvaziou a caixa d'água, aí chega com a água, e a caixa e a torneira começa a soltar água aos poucos, aí espirra ar puro, né? Só ar, aí espirra água, então, aquilo lá é teoricamente uma cavitação. O motivo é outro, né? Quando acaba a água, o motivo da cavitação é o ar que se formou porque não tinha água, entrou no lugar da água.
No caso da irrigação, a cavitação, geralmente é por alta pressão de bomba, pelo atrito do líquido com a parede. Tem como diminuir? Tem, às vezes levando a bomba para mais perto, ao invés de ter uma bomba levando para 5 quilômetros, você põe duas bombas, uma na metade do caminho para trabalhar com pressão menor, uma velocidade menor da água, né? Tudo isso você diminui a cavitação. O que não pode deixar principalmente a velocidade e pressão. Você tem que dar um jeito de diminuir a velocidade e pressão para não formar essas bolhas de ar dentro da tubulação que causa esse tipo de dano aqui, que é caro, que é muito prejudicial para os equipamentos, tá? Outra terminologia que é bastante utilizada é o golpe de Ariete. O que é o golpe de Ariete? Aqui, ó, é uma alteração súbita no fluxo do líquido da tubagem, já vou explicar. Isso é denominado golpe de Ariete porque os picos de pressão são acompanhados por um ruído e dá a impressão de haver algo semelhante a um arrite bater da tubagem. Arrite é aquele martelo, né? Sabe aquele martelo martelo do Thor, do desenho? Aquele martelo lá é um arrite. Então, imagina uma pancada daquela marreta, né, daquela marreta na tubulação, dá um estouro, uma explosão. O golpe de Arrite chama isso por isso, porque ele dá um estouro muito grande. O que é o golpe de Arrite? Imagina aqui a tubulação, certo? Então, a água, o líquido, está indo nesse sentido aqui, ó. Dentro da bomba, dentro do cano, está indo nesse sentido. Aí, imagina que, de repente, ela encontra esse líquido, essa água retorna. Vamos fazer assim, aqui tem uma válvula fechada. Uma válvula fechada aqui, essa água estava vindo aqui, bateu e voltou. Essa água estava vindo aqui, bateu e voltou. Aqui vai encontrar o fluxo que estava indo, o fluxo que estava voltando. Aqui vai dar essa martelada, vai dar o golpe de Arrite. Vai dar bem aqui no encontro dos fluxos contrários do líquido. Veja que um dano na tubulação causado por um golpe de Arrite. Aqui, ó, provavelmente, aqui estava descendo um líquido nesse sentido, aqui veio o líquido em outro sentido, os dois trombaram aqui, estourou a tubulação. Ou então veio desse lado de cá, não sei exatamente o que aconteceu nessa tubagem aqui, mas líquidos se encontraram aqui, em sentido oposto, sentido contrário, e deu essa explosão, estourou a tubulação. Tá? Então, um ruído muito forte. Às vezes a gente ouve, quem mora em apartamento, lógico, em proporções centésimas vezes menor, mas quem mora em apartamento, em prédio alto, e quem mora nos andares de baixo, às vezes quando fecha a torneira do chuveiro de uma vez, você escuta a água batendo. Puff, né? Dá um golpezinho atrás da parede. Mas é lógico que a tubulação do chuveiro de casa é uma tubulação fina, a pressão desce por gravidade da caixa d'água, né? Não tem bomba bombeando de cima do prédio para baixo, não tem bomba, desce por gravidade. Então, mas mesmo assim a gente consegue ouvir, se fecha de uma vez a torneira, a gente consegue ouvir um estourinho. O que é? É a água que vem descendo com pressão, e aí quando você fecha a válvula de uma vez, essa água bate e volta. Tá? Então, o que tem que fazer? Existem tubulações, tubo de Venturi, por exemplo, que consegue eliminar essa pressão em sentido contrário. Tem que tomar cuidado com válvula, fechamento de registro, ainda mais hoje que tem esses registros de esfera, que é só de dar meia volta, isso é em tubulação grande, é totalmente contraindicado, né? Aquele que você dá meia volta e fecha. Tubulação grande, pressão, falando, né? Torneira de casa. Por quê? Porque a interrupção do fluxo é muito brusca. Então, quando é aquelas válvulas do sistema antigo, você tem que ir rodando e fechando devagarzinho, essa aí vai diminuindo o fluxo contrário de água, né? Vai fechando aos poucos, fechando devagar, não deixa dar esse impacto grande e acontecer o golpe, tá? Então, essas são duas curiosidades importantes aí dentro da irrigação. Vamos lá, então vamos falar dos sistemas de irrigação, né? Quais são eles aí, nós vamos ver aqui cada tipo dele.
Imaginem comigo aqui uma situação, ó. Nesse vaso aqui, eu coloquei 5 milímetros. Nesse vaso, eu também coloquei 5 milímetros. Só que aqui, eu coloquei os 5 milímetros de uma vez. 5 milímetros é 5 litros, né? Por metro quadrado. Vamos falar aqui, eu coloquei os 5 litros de uma vez assim, ó. Uma bica com uma garrafa, de uma vez assim. E aqui eu aspergi em gotícula. Qual que é a diferença? O que vai acontecer nesse caso aqui? O que vai acontecer nesse caso aqui? Pensando assim, por dentro do vaso, no sentido de o quanto que vai molhar aquela terra, aquele solo que está dentro do vaso, ou quanto que vai espalhar por todo o solo do vaso. O que vocês acham que vai acontecer num e outro? Esse aqui vai molhar esse aqui vai molhar todo o solo dentro do vaso? Não, só o meio. Só no Ele vai meio. passar rápido, ele vai absorver muito rápido. Exatamente. Pronto, matou a charada. Esse aqui vai passar direto. Olha lá. Aqui vai passar direto, vai escorrer aqui, sem molhar a lateral. A lateral vai continuar seca e aqui vai passar direto. E esse aqui vai molhar o vaso como um todo. Então é isso que é a diferença de jogar água e irrigar. Tá? Então, o que vai fazer o solo molhar por completo, disponibilizar a água por completo em todo o solo, em toda a lavoura, é o sistema de irrigação. Então, não é só jogar água, né? Falar assim, ó, tem que jogar 10 milímetros, eu vou lá e despejo 10 milímetros, eu confiro lá na bomba, confiro no caminhão, confiro lá no hidrômetro, falo, ó, jogou lá os 10 milímetros, beleza? Beleza, mas jogou de que jeito? Não é jogar, tem que irrigar. Então, o equipamento de irrigação é quem faz essa distribuição homogênea da água no solo. Então, como que a gente resolve isso? Mudando o método de irrigação, não mudando, escolhendo o método correto de irrigação. Quais são os métodos que existem? O de superfície, de aspersão, localizada e subsuperfície. Dentro de cada método desse, tem os sistemas. Superfície de sulco, superfície de inundação. Aspersão convencional, aspersão mecanizada, que é o pivô e o carretel. Irrigação localizada, de gotejamento ou de microaspersão. E a de subsuperfície, de gotejamento subterrâneo, de elevação de lençol freático ou mesas de irrigação. Tá? Então, métodos e sistemas são diferentes, tá? Então, o método é assim, como a água vai chegar no local, como a água vai chegar na planta. Ela vai chegar pela superfície, correndo pelo solo, ela vai chegar por aspersão, a água vai chegar por cima, ela vai chegar localizada, vai chegar direto no pé da planta, ou ela vai chegar no pé da planta por baixo do solo. Aí entra o sistema, vai chegar por superfície, pelo sulco, ou você vai inundar a área? Olha, vai chegar aspersão por cima. Aspersão convencional com aspersor ou aspersão com pivô central? Ou ela vai chegar localizado, direto no pé da planta, através de gotejo ou através de microaspersor. Ela vai chegar de subsuperfície, gotejando sobre o solo, ela vai chegar gotejando, ela vai chegar pelo lençol freático ou ela vai chegar pelas mesas, tá? Então, essa que é a diferença de método e sistema. Sistema é o equipamento, método é o como vamos fazer essa água chegar até a lavoura. Em termos de custo, aqui tinha o custo eu apaguei porque, ainda mais que isso aqui fica online, às vezes alguém pode questionar, então eu só pus com relação ao qual que é mais caro, qual que é mais barato. Aspersão, é lógico, tudo é regra. Nada é regra, né? Você pode ter uma aspersão mais cara do que um pivô central. Mas, via de regra, é nesse sentido, o pivô central é o mais caro, tá? Vamos falar assim, em termos de grandeza, esse aqui fica, falando mais ou menos, tá? Se falar, esse aqui fica 1.500 por hectare, esse aqui vai ficar uns 5 mil por hectare, tá? Só dando um exemplo aí em ordem de grandeza, de diferença de preço. E aqui
Tá, os intermediários aí, a microaspersão e o gotejamento. Tá? Só para ter uma noção de grandeza, não é nada de preço oficial, só para a gente ter uma noção de custo. Sistema de irrigação por sul, qual que é? Esse aqui que nós estamos vendo. A água vem por um canal, a água vem por um canal, do canal ele pula para dentro do sul e vai inundando o sul. Esse tabuleiro, como é chamado, uma tabela, uma quadra inundada, dá-se o nome de tabuleiro, tem que ter um desnível. Quem faz ideia? Qual que é o desnível? Tem que ter daqui para lá, mais ou menos. Vou falar, isso aqui tem 100 metros, quantos por cento? Por volta de 3, 4, 5%. Por quê? Porque essa água precisa escorrer. Ela entra aqui e ela tem que chegar lá embaixo. Então, veja o grau de tecnologia no sentido de nivelamento. É um sistema simples, operacionalmente, porque você, uma vez que ligou para funcionar, ele vai trabalhar sozinho, não precisa ter gente lá. Mas ele é oneroso, ele exige uma mão de obra especializada para fazer o nivelamento do terreno e fazer essa queda perfeita. Porque essa água, como aqui, se estiver fazendo uma fertirrigação, o adubo entrar aqui, ele tem que chegar lá embaixo. A água que entrar aqui não pode ficar parada, senão essa água aqui vai pegar fungo, vai pegar aqueles musgos, alga, vai formar aqui, vai ficar uma água escura. E lá embaixo também, a água não pode ficar parada. Então, ela entra de um lado e sai do outro, tá? Então, olha lá, sistema de inundação. Aqui outro desenho, outra foto, ó. Aqui tá vindo por canal enterrado, tá vendo? Então, canal, aqui nessa foto anterior, tá vindo um canal aberto. E aqui pula para dentro. Aqui tá vindo em tubulação enterrada e pula para dentro do sul. Tá? Então, lá, utiliza a própria superfície do solo. Aqui para cá não tem tubulação, não tem cano daqui para lá. É só a superfície do solo. Distribui a água por gravidade, por isso que precisa ter um declive, e o nivelamento perfeito da superfície do solo. É simples para se trabalhar depois, é barato, depois que está trabalhando, é barato porque é um sistema que trabalha sozinho, tá? Pode trabalhar com qualquer altura de planta, por exemplo, aspersão, pivô, depois de uma certa altura da planta, você não consegue entrar, né? No milho, por exemplo, o milho, a aspersão funciona até um ponto, depois você não consegue mais. A irrigação por inundação, ela consegue em qualquer altura de planta, tá? Maior mão de obra na implantação, aqui faltou a palavra. Parâmetros de campo para o projeto, precisa ter um projeto bem elaborado, de nivelamento. Não permite fertirrigação, por isso que eu falei que, se não a fert para aqui, os nutrientes essas plantas aqui vão ter nutriente de sobra e vai faltar nutriente lá para o fundo, porque a planta, ela não separa o que ela está absorvendo, ela absorve a água e absorve o que está junto. Então, se tiver bastante nutriente aqui, as plantas do começo vão absorver bastante nutriente e vai faltar lá para fora. Então, não é indicado, não é recomendado fazer fertirrigação. O que é fertirrigação? Aplicar fertilizantes junto com a irrigação, junto com a água, fazer uma mistura, uma calda, uma solução nutritiva, né, com nutrientes, e aplicar água com nutrientes. Baixa eficiência, 50%. Isso aqui nós falamos lá também, quando a gente foi calcular a lâmina d'água. Por que é baixa eficiência? Porque está aqui exposto ao sol, está suscetível à evaporação e evapora muita água. O arroz, ele trabalha por inundação. Essa aqui nós estamos falando de inundação por sulco. E o arroz irrigado tem uma produção de 3, 4, até 5 vezes maior do que o arroz sequeiro. Ele fica inundado. Os tabuleiros, as quadras são inundadas. São arroz específicos, né? Não é o mesmo espécie cultivar de arroz sequeiro que você pode fazer inundado. Ele tem que estar adaptado, porque as raízes dele não vão receber oxigênio, tem que tirar o oxigênio da água. Então, são espécies que trabalham inundadas, espécies aquáticas, são diferentes de espécies de sequeiro. Elas têm até uma capacidade, além das raízes não terem contato com o oxigênio direto, precisa tirar da água, as folhas têm uma capacidade maior de retirar o oxigênio,
da atmosfera, e também ela consegue fazer fotossíntese pela parte de baixo das folhas através do reflexo da água. Então, elas têm umas características diferenciadas, as plantas aquáticas, tá? Esse aqui é uma área de arroz inundado, são os tabuleiros, e vejam que essas águas, como eu disse lá atrás, elas não são águas paradas. Elas, veja aqui, ó, tem equipamento específico, né? Aqui a pessoa está fazendo um plantio, o arroz ali ali para o lado de Mogi das Cruzes, ali, se não me engano, tem bastante arroz naquela região ali de Vale do Ribeira, que chama ali. Tem muitos produtores de arroz inundado ali, mas o Rio Grande do Sul é quem domina, né? No Brasil, a produção de arroz a maioria vem do Rio Grande do Sul, do Sul de maneira geral. Então, veja, equipamentos específicos, tratores específicos para fazer a adubação e o plantio a lanço, né? Joga semente a lanço, aqui tem os pratos rotativos, então você joga o arroz aqui e os pratos vão esparramando as sementes. Pode ser semente já pré-germinada, pode ser semente mesmo, pode ser mudinha, então tem diferentes tipos aí. Mas é um trator que entra na área e sai fazendo o plantio. Lá em culturas anuais da disciplina, nós vamos falar um pouquinho disso. Veja que o sistema por inundação, como eu estava dizendo aqui, os tabuleiros, ó, eles, a água, veja aqui, ó, aqui tem um canal principal, sentido da seta, onde essa água vem descendo. Chega num ponto, ela cai para dentro do tabuleiro. Aqui tem um desnível para esse lado, que ela vai descer para essa tabuleiro, essa quadra. Aqui ele tem um desnível para esse lado, então tá vendo que a água vai descendo em zigue-zague. Ela entra aqui, passa para esse lado, passa para esse outro lado, desce aqui e volta para o canal do dreno. Do canal do dreno, volta lá para o canal novamente, às vezes passa por um enriquecimento por nutriente, ou tem um limite de vezes que essa água pode voltar. Então, veja que aqui em cima é o canal que oferta a água, e aqui embaixo é um dreno que escorre a água, né? Sendo que aqui, ó, entra sempre de um lado, sai do outro, entra do outro, sai do outro, e volta o dreno e volta para o canal. Então, pode ser tabuleiro em contorno, pode ser tabuleiro quadrados, né? Veja aqui a diferença desse. Ó, entra aqui pelo canal principal, chega aqui, esse outro canal vai jogar aqui para dentro. Lembra que aquele lá estava jogando num ponto e sai no outro. Aqui entra nesse lado, sai para esse lado e cai para o dreno. Aquele lá, ele vai fazendo zigue-zague de um talhão para o outro. Aqui não, aqui é canal principal e dreno. Ó, aqui entrou no canal principal, veio para cá, saiu aqui e drenou. Canal principal entrou aqui, entrou para o talhão, aqui saiu e drenou, tá? E aí entra nesse ciclo, entra por cima. Então, veja que tem que ter um desnível, tanto para o sentido do dreno principal, como um desnível os drenos secundários, tá? Tem que ter essa água, precisa entrar num lugar e sair pelo outro. Então, nós falamos dos dois tipos de irrigação por aspersão, por inundação, que é o de sul e inundação propriamente dito, que nós vimos agora no arroz. E aspersão. Aspersão é a maior utilizada, eu vou falar, vou chutar a porcentagem, eu acho que 70%, 80% da irrigação que a gente vê, que a gente trabalha, é por aspersão. Qual que é a aspersão? A aspersão é a mais conhecida também como chuva artificial, né? Porque é aquela verdadeira água que sai no sentido como se fosse uma chuva. Todo sistema de aspersão, ele é dessa forma. Tem que ter um canal, uma motobomba e uma de sucção, succiona a água que está num canal e bombeia para os aspersores, né? Então, tem uma linha principal, tem as linhas secundárias. Sempre tem um aspersor, tem como é que fala, esse prolongamento aqui, para quê? Que ele é ajustável para a água poder ir por cima. Veja aqui um sistema esse aqui, quem trabalha com vinhaça, é exatamente isso aqui, ó. Vem de um reservatório, no caso é o canal de vinhaça.
Aí tem uma motobomba e estica a mangueira e estica o carretel enrolador. Aí ele vem irrigando dessa maneira. Então veja aqui, ó, então é sempre um reservatório, um canal, tem o conjunto de motobomba, a linha principal e a linha secundária. Aí da linha secundária vai ter os aspersores. Eu falei do canal de vinhaça, mas o canal de vinhaça ele é um pouquinho diferente. Ele pega, né, geralmente aqui, ó, o canal do vinhaça, aí põe a motobomba aqui, captando aqui o canal. Aí aqui estica o cano, aqui põe os carretel enrolador, estica a mangueira aqui. Aqui põe outro carretel enrolador, estica a mangueira aqui. O princípio é o mesmo desse desenho, só que aqui tem o aspersor, já está logo aqui, né, nesse desenho. No caso da vinhaça da usina, ele estica uma tubulação aqui de 6 polegadas, aqui bota lá uma motobomba de 180 cavalos, pode ser tanto a diesel como a elétrica, né? Se passar um poste de força aqui embaixo do canal, é até melhor do que diesel, né? Que não precisa ficar lá no abastecer, mas são poucas usinas que têm rede elétrica do lado do canal de vinhaça. Mas se tiver, é melhor que a motobomba seja elétrica do que a diesel. A manutenção é bem menor. Mas o princípio é esse: pega aqui do canal, estica a tubulação de 6 polegadas, daqui engata o carretel enrolador e daqui estica a mangueira que vai vindo irrigando, recolhendo a mangueira. Nós vamos falar, quanto mais rápido recolhe a mangueira, menos vai irrigar. Aqui eu estou fazendo assim, mas na verdade elas fecham tudo aqui, vem irrigando. Aí depois joga o rolão lá para o outro lado, estica aqui. Passa o rolão para lá do cano e estica aqui. Esse aqui vem irrigando aqui, esse aqui vem irrigando aqui e fecha. Então, você vê, com a motobomba, no mesmo lugar, você irrigou tudo isso aqui. Se você for subindo, colocar outro rolão aqui, mais 2 rolões aqui, você irriga essa parte inteira, tudo aqui você irriga, sem tirar a motobomba do lugar. No desenho ficou uma loucura. Vamos mudar o slide, tá? Então vamos lá. Sistema de irrigação por aspersão. Esse aqui é um... Não quero fechar, eu apertei para fechar. Eu quero... Aqui. Isso aqui é um sistema de aspersão simples. Estão vendo o vídeo aí, né? Dá para ver? Sim. Dá sim. Veja que aqui, ó, vou dar um pau. Aqui tem essa linguetinha, eu vou soltar o vídeo e vocês vão ver de novo. Aqui tem uma linguetinha e ela bate aqui na água. Quando ela bate na água, ela roda uma engrenagemzinha aqui. São os dentinhos que tem. Então, vou baixar o volume aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linguetinha que ela tá batendo na água. Cada batida que ela dá na água, olha lá, ela roda uma engrenagemzinha que tá aqui dentro. Aqui tem um limitador. Você define o quanto que você quer que ele roda. Ele pode rodar 360 graus, pode rodar 180, pode rodar 90 graus. Você vai definir aqui com esse limitador. E essa linguetinha aqui é o que faz isso. Ela bate na água, cada vez que ela bate na água, ela pula um dentinho aqui numa engrenagemzinha que tem aqui. Olha lá. E ela vai rodando. Bateu no final do curso, ela volta. Eu pensei que essa linguetinha, professor, era para fazer a água cair mais próximo. Também. Por essa razão também, bem lembrado. Nos aspersor grande da usina, principalmente. Quando, bem lembrado. Porque se não bater, né, não esparrama, vai formar aquele jato, vai cair lá na frente só, né? Exatamente. Quando a linguinha bate ali, ela pulveriza.
Então, não vai cair só lá na frente, durante todo o trajeto, já vai cair também. Então, ela tem essa função também, bem lembrado. De não deixar a água cair só lá no final, ela já vai despejando no caminho. Aqui, esse aqui é a mesma coisa, lá. Aqui, no que aquele outro era a linguetinha, esse aqui já é um dispositivo aqui maior, que, mesma coisa, ele vai esparramar água, mas ele vai dar o movimento de alavanca para o canhão ir rodando. Então, isso aqui também é um sistema de aspersão. Olha lá. Olha o que você está falando aqui, né? Lá, deu a batida, esparrama tudo aqui. Não está jogando água só lá no fundo, né? Porque se você largar sem bater aqui, o canhão ia jogar só lá na frente, ia causar erosão e não ia molhar aqui embaixo, né? Mas há de concordar que lá na frente cai bem mais, né? Veja lá. Então, quando nós medimos lá né, fizemos as continhas agora de manhã para ver como que está a aplicação na área toda, com certeza aqui embaixo vai cair menos do que lá na frente. Por isso que a gente tem que fazer aquele coeficiente que nós vimos para ver se, no geral, está boa a aplicação. Vamos lá, então, umedecendo toda a área, né? Isso aqui baixa poeira, baixa temperatura, molha como um todo, homogênea, que beleza. Você vê que não está tá molhando bem, em geral. Qual que é o nome desse, professor? Tá baixo. Como é que é? Qual que é o nome dele? Eu tenho que abaixar. Espera aí um pouquinho, você já fala. Eu estou ouvindo o som do canhão, se eu abaixar o canhão, eu abaixo a voz também, tá vendo? Pode falar. Eu tinha te perguntado qual que é o nome, mas você respondeu, é canhão, né? Esse. A gente fala canhão, mas é um aspersor, né? É um aspersor. Tem mania de chamar de canhão, mas o nome correto é o aspersor. Então, veja aqui, ó, tá esparramando por completo, né? Lá na frente cai mais, por isso que a gente tem que fazer aqueles testes. Mas conforme vai batendo, a linguetinha aqui, ó, ela vai rodando uma engrenagemzinha aqui embaixo. Aqui na imagem a gente não consegue ver, vai ter uma outra que a gente não vai conseguir ver como é que funciona. E a aspersão, muito utilizado hoje, né? Tem muita empresa especializada nisso, como sempre, como nunca teve, de irrigação de gramado. Campo de futebol, pastagem também, jardins de fazendas, né? Fica aquela tubulação enterrada, automática. Quando bate uma umidade do solo que você programa, né? Você faz a conta com quanto de umidade você quer que acione a irrigação, ele aciona automático. Ele desenterra, veja que fica só uns pininhos para fora aqui, ó. Ele desenterra automaticamente e começa a irrigação. É um sistema permanente, então ele é muito mais caro do que o sistema móvel. Aquele que a gente viu no slide anterior é móvel, ele pode estar aqui hoje e a sua cultura chegou na hora de colher, agora já atingiu o tamanho que você precisa, ou está chegando a chuva, você desmonta e leva embora. Então, a aspersão móvel é bem mais barato do que uma aspersão dessa aqui permanente, que tem que ser automatizada, você não consegue mover, uma vez que você implantou aqui, ela vai ficar aqui para sempre. Mas é muito utilizado em jardins, né? Então, aqui, ó, baixo custo de mão de obra porque é automatizado, mas é elevado custo inicial. Isso aqui é os fixos permanentes. Jardim, por exemplo. Então, justifica em pequenas áreas ou culturas de alto valor, culturas, floricultura, né? Irrigação de jardins, de gramados. Então, as tubulações estão todas enterradas e fixas, por isso que ela cobre só aquela área e não consegue tirar dali. Então, ela tem um custo mais caro. O sistema de aspersão, que a gente vê bastante aí nas usinas, é o carretel enrolador. O que é o carretel enrolador? É isso aqui. Aqui está o canhão que a gente estica. Ó. A gente vê que aqui é a rodinha, aqui ele está travado, você destrava ele, põe as rodinhas no chão. E estica. Tem rolão aí que chega a 200 metros. Rolão, né? A gente fala, tem os nomes popular que é difícil tirar da cabeça. A gente chama isso aqui de rolão, isso aqui de canhão.
Na verdade, é um carretel, enrolador, só que é um aspersor. Então, aqui tem um redutor que, conforme a água entra, a vinhaça, né? Mas a água, que ele foi feito para irrigar. Então, a água entra por aqui, ela passa aqui pelo redutor, aonde o próprio redutor, ele vai rodar o carretel por essa engrenagem grandona que tem aqui. Então, aqui dentro tem a engrenagemzinha, e o redutor com a própria pressão da água, que essa água está vindo da motobomba, né? Aqui a tubulação aqui está ligada na motobomba, com bastante pressão, entra aqui com bastante pressão, passa aqui por um redutor que roda essa engrenagem e vai recolhendo a mangueira. Aqui tem um painel solar, pode ser a bateria, que você programa a velocidade de recolhimento da mangueira. Se você recolhe devagar, vai irrigar mais. Se você recolhe mais rápido, vai irrigar menos. Então, de acordo com a lâmina que você quer aplicar, quantos metros cúbicos você quer aplicar por hectare, 50 ou 200, se você quiser aplicar 200, você recolhe lá meio metro por minuto. Se você quer irrigar 50, você recolhe 1,5 metro por minuto. Por aí, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Então, a velocidade com que enrola a mangueira é a lâmina que você vai aplicar. Isso aqui você já programa no painel, porque o painel vai programar as marchas, né, a velocidade, que aqui dentro tem marcha, o redutor, que vai rodar essa engrenagem aqui. Aqui é um vídeo que mostra como... Lá, veja que aqui, ó, o redutor que eu estou falando, está aqui dentro, aqui as engrenagens aqui. Veja que aqui, ó, tem o relógio de manômetro, com a pressão, olha lá, quilograma, força por centímetro quadrado. Lembra que nós vimos lá na primeira aula? Que transformamos em unidade de pressão? Porque pode ser que o outro manômetro lá na frente não esteja em quilograma, força por centímetro quadrado. Para que tem esse manômetro aqui no carretel? Porque lá, a pressão com que está aqui no carretel tem que ser a mesma pressão que está lá no final da mangueira. Ou uma pequena queda, bem baixa, lá no final da mangueira. Nessa aqui, por exemplo, aqui está 5. Um pouquinho mais de 5 kg-força por centímetro quadrado. Então, lá na ponta do aspersor, na ponta da mangueira, tem que estar por volta de 5 também. Então, se não tiver na mesma unidade, você não consegue comparar. Então, por isso que eu comentei lá na primeira aula do sistema de transformações de unidade de pressão, que aqui a gente utiliza isso. Olha lá, a caixinha ali tem uma tabelinha ali, ó. Aqui, ó, tabelinha. Você já diz aqui a vazão que você quer aplicar, quantos metros cúbicos por hectare, ele já te diz a velocidade que ele vai enrolar a mangueira, quanto tempo ele vai levar para enrolar a mangueira. A mangueira está esticada, está irrigando lá na frente. Jogando vinhaça, no caso. E aí vai recolhendo a mangueira. Professor, e isso daí depende do tamanho da área, o tamanho desse equipamento aí? Não, você já compra, tem mangueira de média de 200 metros. Aí, se a área for menor, você estica menos. Se a área for maior, você estica a mangueira tudo. Essa daí tem quanto, mais ou menos? Se eu não me engano, tem 150, 200, por aí, metros. Ou então você faz várias vezes, é isso? Se a área for maior ou não? Não. Como assim? Para jogar mais água ou para cobrir toda a área? Para cobrir toda a área. Não, você desenrola, depois que enrola, você leva o rolão para lá, o carretel para lá. Quantas vezes for. Se tiver mais, vai agilizar. Mas esse aqui que está trabalhando aqui, acabou, recolheu tudo, deu os metros cúbicos que você queria, aí você desenrola ele e pula a largura de trabalho, né? Se ele faz 50 metros para cada lado, aí você pula 100 metros, né? E leva 100 metros para lá. Aí fecha, vai fechando toda a área. Entendi. Então veja aqui a pressão aqui, ó. Olha lá, lembra lá? Não estava com 5 aqui, ó. Está com 5 também. PSI, para ver que a unidade é outra, ó. Lá estava quilograma-força, mas enfim, está com 5 também. É o que tem que estar.
Veja que lá, cada vez que aqui bate, aqui dá uma puladinha e ele pula a engrenagemzinha. Veja que aqui é o limitador. Ele vai rodar até bater aqui. Ó, cada batida é um pouquinho que ele anda. Até o limite que você disser que ele quer que vai. Olha lá. Bate aqui, ele volta. Por que que não roda assim? Por que não deixa rodando? Porque senão, na hora que chegar lá no fim, vai molhar tudo, né? Deixar rodando 360 graus, vai molhar equipamento, vai molhar o funcionário, molhar carro, molhar tudo, né? Então, deixa molhando só 180 graus, só a parte da frente. Ô, professor, da onde que tá vindo essa vinhaça? Eu pensei que Aqui eu estava tem um no canal caminhão. aqui, ó. Ou a dele aqui, ó, pode ser um tanque. Aqui não tem canal, não. Na beira, assim, geralmente tem canal. Então, que tem uma mangueira saindo aqui, ó. Deve ter um tanque por aqui. Ah, A tá. motobomba. Esse lado de cá. Podia ser um canal logo na beiradinha do carregador aqui. Mas, pelo visto, aqui tá esse vídeo mandaram para mim. Tá no cantinho, deve ter um tanque ali. Então, é esse aqui o equipamento que nós acabamos de ver. Pode ter, vimos que aquele outro era uma carretinha simples que tinha que engata no trator. Então, o trator tem que levar a motobomba e levar o carretel e dos viários. Tem o carretel enrolador rodoviário, que na mesma carreta, ó, já está aqui a motobomba na frente, o carretel está aqui. Chega na área, você vira o carretel e estica a mangueira. Esse aqui é a vantagem, você leva embora, né? Mais rápido, mais fácil, você engata no trator, no caminhão e leva embora. A desvantagem é que é um veículo, né? Tem que ter placa, tem que ter documentação, né? Tem que ter registro, licença, PVA, tem que pagar tudo, porque aí passou a ser um veículo, né? Diferente de ser uma carretinha. Mas em termos de agilidade, ele é bem melhor. Outra dificuldade é chegar em alguns tanques que, feito, vamos falar, improviso, feito não muito planejado, e essas carretas têm mais dificuldade de chegar até ela. Então, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas ela pode ser tanto uma carretinha, um carretel está numa carretinha, ou está em cima do equipamento rodoviário. Aqui um está em cima de uma carretinha, esse aqui você vê que é uma mangueirinha menor, esse aqui às vezes tem 50, 70 metros, pode chegar a 250. Aqui para laranja, é o mesmo carretel enrolador, ele enrola automático, mesma coisa. E veja que aqui ele está numa altura, tem uma haste mais alta para pegar a laranja por cima. Esse aqui é quase que um portátil, veja que é um bem pequenininho, olha lá, para irrigar vaso, irrigação de mudas, mas é um aspersor, carretel enrolador. A gente é acostumado a ver aquele grandão na usina, mas tem modelinhos menores, com mangueirinhas mais finas, que existem disponível também. Outro sistema de aspersão muito utilizado é o pivô central. O pivô central, ele tem uma base, um lado, né, uma ponta fixa, num sistema enterrado, aqui tem que ter uma base de concreto, essa aqui não é móvel, né, enquanto ela está trabalhando, ela fica fixa, a outra ponta que vai rodar é móvel. Então, o pivô central é sempre assim, tem uma base que fica fixa em cima de um lado que fica fixo em cima de uma base de concreto, aonde a tubulação está vindo enterrada por dentro do solo e ele capta. Aqui tem o painel de controle e essa luz é para dizer se está ligado ou desligado. Todo pivô central é elétrico, ele tem que ser elétrico, ele depende de energia elétrica, né? Veja que aqui, ó, chega a fiação nele. Então, por isso que ele tem um painel de controle, por isso que ele tem uma base fixa, porque aquela base vai ter que ter energia e vai ter que chegar a água da irrigação enterrada. O pivô central, ele roda bem devagar, veja que aqui ele está trabalhando, ele está fazendo uma aspersão, aqui o rastro dele, ele não consegue trabalhar em área com desnível,
tem que ser uma área plana. Quando tem uma curva de nível, você precisa quebrar essa curva de nível, os terraços, né? Porque senão a rodinha dele ele não consegue subir o terraço, ele tomba, ele não tem força para subir o terraço. Mas veja a qualidade da irrigação, veja a pulverização, a névoa perfeita, uniforme, né? Bem mais uniforme do que a aspersão convencional que nós vimos. Então, essa aqui é a aspersão mecanizada de pivô central. Veja que ela roda bem devagar, a velocidade com que ela gira, no mesmo eixo, no círculo, é a lâmina que vai aplicar. Quanto mais rápido, menor a lâmina. Olha lá, aqui tem uma curva. Se tiver um canal, por exemplo, aqui um canal, você tem que pôr uma pontezinha de madeira ali para as rodinhas passarem. Se tiver um terraço alto, você precisa quebrar para a roda passar. Olha lá, um aspersor que fica no pivô. Um aspersor específico, né? A ponta de aspersão. Olha como que o pivô gira. Não é que sempre ficou uma dúvida. Como que o pivô gira? É montado em várias partes. E cada uma... O pivô é montado em várias partes. E cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então viram aqui como que funciona? Ela tem, na verdade, vocês vão ver que só essa aqui que tem um motor. Nós vamos ver como é que é o motorzinho. Motorzinho simples. Só essa primeira base aqui tem um motor. Então, tem roda aqui com tração, tem tração. Então, essa primeira aqui que vai andar. Aí vai desalinhar com a segunda. Aí a segunda vai para lá para alinhar de novo, automático. A terceira vai ficar desalinhada com a segunda e com a primeira. Aí ela vai para lá também para ficar alinhada. Então, só a primeira torre tem tração. As outras, elas acompanham somente. Olha lá. E cada uma delas tem uma torre responsável pela movimentação. O deslocamento é feito aos poucos. A primeira torre é acionada e fica desalinhada em relação às demais. Isso estimula a próxima torre e assim por diante, até que todas as partes fiquem alinhadas novamente. Daí, o ciclo recomeça. Então, entenderam? Sabia que era assim que rodava o pivô central? Quem já conhecia ele? Eu não sabia. Sabia não? Não. Também não. Hã? Também não? Também não. Aqui, a roda que fica é um motorzinho desse aqui. Esse aqui é um motorzinho pequeno, de meio cavalo já é o suficiente. Porque ele precisa rodar só esse eixinho aqui, um eixinho cardan. Aqui, ó, o motor tá aqui, e aqui tem um eixinho. Esse eixinho movimenta as engrenagens da roda. Então, só a primeira torre que tem esse motor. Por isso que tem que ser elétrico. Por isso que o pivô central tem que ser uma área que chega a eletricidade para tocar esse motorzinho aqui. Porque ele precisa rodar esse cardan, esse eixinho aqui, cardan, para rodar o pneu. Então, é assim. Às vezes, torres muito compridas, precisa ter mais de um motor. A cada meia dúzia de torre, a cada 10 torres, tem que ter um motor. Mas em pivôs não tão compridos, um motor é o suficiente. Então, fica numa torre só. Não precisa toda torre ter um motor. Então, essa primeira anda, e as de trás vão acompanhando essa aqui. Né? Então, aqui é o spray, aqui é a tubulação, o peidural que fala, né? Que é aonde está o bico aspersor. Então, sempre vai ser assim, quando vocês verem um pivô central agora. De um lado vai ter uma base fixa, presa, com a energia elétrica, onde chega a tubulação com água. E a outra base vai ter o motorzinho que faz andar o pivô central em círculo. Então, é sempre assim. Lá vai ter no painel, né? Vai ter lá
a chave de energia, né? Quantos volts está chegando, tem o orímetro, aqui tem a velocidade que você roda, aqui tem o sentido, vai para frente, vai para trás, aqui tem os testes para fazer com água, tem os testes de calibração, enfim, esse é o painel elétrico. Lá em cima tem uma luz, onde ela diz quando está branca e ela está trabalhando, porque você está olhando de longe, você não está vendo, não faz barulho, porque o motor elétrico não faz barulho. Então, se a luz branca de baixo está acesa, ele está trabalhando. Se a luz vermelha de cima está acesa, ele está parado. Então, essas luzes servem para isso, porque elas estão elétricas ligadas no painel também. Então, nós temos pivô central de tudo quanto é tamanho. Veja aqui, ó, um raio de 1.300, 26 torres, irriga 530 hectares, em Pedro Afonso. Maior pivô central em Tocantins, quando eu tirei essa imagem aqui. Veja que o tamanho dele, ele começa aqui, termina lá na frente. 1.300 metros de raio. Então, ou seja, de raio, então de diâmetro vai dar 2.600. 2,6 km de raio de diâmetro de uma ponta a outra. Né? 530 hectares por giro. E tem pivô pequeno, pivô menor, pivô para pequenas áreas. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 torres, 5 torres. Essa aqui tinha 26 torres. Então, ó, de 26 torres, tem pivô também para 5 torres. Então, tem para tudo quanto é tamanho de pivô. Esse aqui era uma usina que eu fui uma vez lá na Paraíba. O que ele faz aqui, olha, ele está mudando. Por isso que é um equipamento que é caro para comprar, mas depois é fácil de manuseio. Por quê? Uma pessoa só, é só lá e ligar. Veja aqui, ó, deixa um trator e uma moto para o rapaz fazer a fiscalização. Ele, quando ele vai mudar de lugar, ele pega essa moto, tem uma rampinha, ele põe aqui atrás. Ele engata o pivô atrás do trator e leva embora para a próxima área. O cara sozinho, um por turno, faz uma irrigação lá de 500 hectares por turno, uma pessoa. Aos passos que a aspersão, precisa ter carro, precisa ter mais gente, precisa ter ajudante. Pivô é caro para você comprar, mas depois o custo dele é barato. De manutenção, de mão de obra. Ele só não vai conseguir estacionar, manobrar, né? Professor, quando você fala que é mais caro, é o equipamento? Equipamento, custo de implantação. Porque de energia elétrica gasta a mesma coisa do que o diesel, alguma coisa assim? Não, é mais barato. É mais barato? Mais barato que o diesel. Manutenção, mais barato. Apesar que pode ter um gerador, né? Esse aqui é um gerador. Isso. Mas sai mais barato. Ele é mais caro para comprar, mas a mão de obra, a manutenção mensal é mais barato do pivô. Entendi. Porque o carretel enrolador, ele precisa deixar o equipamento lá, precisa ter gente para esticar, precisa ter carro para ir buscar os operadores, precisa ter ajudante, porque um sozinho não consegue, precisa ficar um lá na ponta da mangueira, um aqui no carretel, precisa de pelo menos umas 3 pessoas para tocar um carretel enrolador. Sem contar, que eu já ia esquecendo, para esticar a tubulação, né? Tem tubulação lá de 1.000, 1.500 metros. Esticar essa tubulação, você precisa de umas 10 pessoas para conseguir um tempo hábil aí, esticar toda a tubulação de alumínio, engatar uma na outra. Pivô central não tem nada disso, né? Uma pessoa sozinha já faz a irrigação, porque não tem que engatar nada, só ligar e engatar uma vez, não precisa ficar desmontando. Então é assim que transporta um pivô central de uma área para outra, uma área plana. Professor, Oi. Isso aí que eu ia te perguntar agora. Essas fazendas que tem esses círculos assim, é por causa do pivô? É por causa do pivô, exatamente. Veja que sempre vai ter uma parte que não vai chegar, que sempre vai ficar mais sequinha de uma para outra. Porque esse aqui dá o raio aqui, esse dá o raio aqui, esse aqui, o outro emenda aqui. Aí fica um miolinho aqui que não consegue o pivô chegar. Aí é uma área que vai produzir menos. Mas é esse círculo. Veja que aqui, ó, Pereira Barreto, no Rio Tietê, oportunidade de fazer integração lavoura e pecuária com o confinamento. Por quê? Porque aqui dentro, né, mesmo que aqui nessa faixinha
aonde não vai chegar o pivô, vai produzir pouco, mas aqui dentro vai produzir muito maior, que compensa todo esse pedaço que fica sem irrigar aqui. Então, veja que aqui, ó, ele faz programação, por exemplo, piqueteamento, né, a rotação de piquete na pecuária. Ele pode irrigar só parte do piquete, né? Ele irrigou parte, a outra parte ele parou, o carretel chegava aqui e voltava de novo. Então, ele consegue ir trabalhando. Veja aqui outra foto aqui, ó, no Rio Tietê, com o Rio Paraná, irrigando cana-de-açúcar. Então, esse miolinho aqui, ó, produz muito mais. Oi, bom dia. Bom dia. Olha aqui, ó. É tudo pivô central. Isso aqui eu baixei tudo no Google. É só você pôr no Google lá, pivô central, que vocês já vão ver um monte aqui, ó, na margem do Rio Grande. Aqui, ó, em Cristalino, Goiás, ó, caracteriza como município com o maior número de pivô central no Brasil, para alicerçar a produção de grãos. Veja aqui, ó, olha a diferença do verde, olha a diferença de produtividade dentro do pivô. Então, a gente permite produzir mais, permite fazer mais de uma safra por ano. Essa, por exemplo, igual uma fazenda assim que tem vários círculos, né? Eles usam só um pivô para fazer tudo ou são cada círculo é um pivô? Isso aqui ele dá conta de fazer com um só. Ele deixa trabalhando meio período cada um desses círculos aqui e muda e já leva para o outro. Pode ter mais de um, claro, né? Dependendo da área, dependendo do atraso, você pode ter, se for uma fazenda muito grande, né? Vamos falar 5.000 hectares, onde um lado você plantou e você não pode atrasar demais a irrigação para o outro lado, porque o ciclo curto, vamos falar soja, um ciclo de 100 dias. Então, você não tem muito tempo de diferença do plantio do primeiro lado dos 5.000 hectares para o outro, então você vai ter que ter mais. Agora, culturas que têm um ciclo mais tardio, que consegue esperar você movimentar o pivô, um só dá conta de fazer. Agora, as culturas de ciclo muito rápido, precisa ter mais de um, senão desalinha demais, né? Vai ter, enquanto um já está lá crescido, o outro vai estar esperando água ainda. Mas depende do ciclo e do tamanho da propriedade. Mas pode ser um, dois, não precisa ter muito, não. Olha aqui, ó, Estados Unidos, olha que beleza. Então, fica uns miolinhos aqui, ó, que não chega o pivô, mas o que produz dentro, embaixo da área de pivô é formidável, né, a produção. Tem outros tipos de pivô que não é radial, é pivô que avança frontal. Aqui uma área de cana, ao invés de ele estar rodando em círculo, a própria motobomba roda, a motobomba que pega, succiona do canal, traciona para frente todo o pivô, só que aí ele não roda, ele vai em linha reta. Esse aqui é mais difícil de ver, é só para eu estar comentando com vocês que existem, né? Aqui, olha lá, ele vai andando bem devagar, empurrando o pivô em linha reta, ele não roda em círculo, não faz um raio. Esse aqui só anda para frente. Olha lá. Então, esse aqui não tem aquela base fixa, a base dele está em cima das rodas. E a mangueira que vai esticando. Tem manual e vou central manual, que roda a mão. Então, deixa um tempo irrigando a mangueira, aí vai uma equipe e roda as rodas e vai caminhando um pivô central manual. Então, falamos aspersão, ó, falamos inundação, falamos aspersão, que é o pivô, falamos irrigação, a inundação de sulco e a inundação de superfície. Falamos de aspersão convencional, que são os canhões, de aspersão mecanizada, que é o carretel enrolador e o pivô central. E agora nós vamos falar da irrigação localizada. A primeira delas, o gotejamento. Esse tipo de irrigação é para quantidades muito baixas, né? Que é a vazão de 0,5 a 20 litros por hora, né? Ao passo que, num carretel enrolador, você consegue lá 150 mil litros por hora, aqui você consegue meio litro por hora, né? Ou seja, gota. Aqui você está pondo gota, lá você está
aspergina. Então, ele tem que ter os gotejadores com diâmetros bem pequenos. Problema, entupimento, tá? Porque, imagina só, você pingar meio litro por hora, gota muito pequena, espaçado a um grande intervalo de tempo entre uma gota e outra. Então, são micro gotejadores, né? Então, nós temos as dificuldades, para fazer fertirrigação é difícil, que entope muito, tá? Então, a fabricação tem que ser marca boa, tem os gotejadores que chamam de online. O que que é? Esse aqui você compra ele separado. Você compra a fita, a mangueira, e aí você espeta, você fura o gotejador. Esse aqui já vai dar uma vazão de uns 15 litros por hora, né? Que esse aqui não está gotejando, esse aqui tá uma gota sequencial. Isso aqui vai dar uns 20 litros por hora. Mas mesmo assim é baixíssimo. Então, esse aqui você acopla o gotejador a cada distância que você quiser, né? A cada espaçado a tantos metros, você vai lá e espeta na mangueira a cada tantos metros você quer a sua irrigação no tubo de polietileno. Tem uns que já vem, chama um inline. Esse aqui fala online porque você instala na linha. Esse inline já vem dentro da linha, já vem dentro da mangueira, já vem inserido. Então, veja que aqui, ó, ele é muito mais preciso, ele permite uma regulagem melhor, ele entope menos, só que ele já vem na medida de fábrica. Você pede, eu quero a cada meio metro, a cada 1 metro, a cada 30 metros, a cada 30 centímetros, a cada meio metro, a cada 20 centímetros, eu quero um gotejador e combina com o fabricante. Uma vez vindo ali, você não consegue alterar mais. Mas aqui é muito mais preciso. Veja aqui, ó, para sair uma gotinha aqui, ó, a água vem, passa pela mangueira, entra aqui, atravessa todo esse zigue-zague aqui, zigue-zague, devagarzinho, e cai um pinguinho aqui, uma gotinha aqui, a cada tanto tempo, respeitando a vazão que você quer. Então, tem o online que fica por fora da fita e tem o inline que fica dentro da fita. Lembra que nós falamos do sistema quando nós falamos lá de eficiência, que o gotejamento é o mais eficiente? Por quê? Porque ele irriga somente a planta, somente o pé da planta, a raiz da planta. Veja que aqui em cima, ele não vai molhar. Então, você não vai jogar água fora, você vai ter uma bela economia de água. Quando é uma aspersão, quando é um pivô central, molha tudo, não molha só a planta, né? Toda essa entrelinha aqui é molhada com aspersão, com pivô central. O gotejamento, por isso chama irrigação localizada, porque só vai no local, só vai na planta, tem uma alta eficiência, um alto aproveitamento da água, por isso, porque você aplica, olha aqui, ó, como é que fica. Isso aqui a gente fala, chama bulbo úmido, veja aqui, ó, só mantém ao redor da planta úmida, que é mato, mas só mantém ao redor da planta úmida. Então, você não está irrigando o mato, você não está jogando água aonde você não tem produção, você está jogando água somente no pé da planta, né? Está aí gotejando uma gotinha só onde precisa. Então, as linhas são distribuídas assim, tem um canal principal, aí saem os canais secundários, e dos secundários saem as fitas, né? Que a gente fala fita de polietileno, fala tripa, tem gente que chama de tripinha de localizada. Então, é assim, vem um canal principal, sai o canal secundário, e daqui saem as tripinhas. Agora, você consegue fazer o layout, o desenho, como você quiser, né? Como, que nem veja aqui já está diferente, ó. Aqui, ó, ele já fez a linha principal, veja aqui, ó, água, bomba, reservatório, sai a linha principal, a linha secundária, e daqui sai as zebrinhas, as fitinhas, as tripinhas aqui, né? As mangueiras de polietileno. Veja que tem diferente jeito que você pode pôr. Veja que aqui, ó, tem uma fita, uma mangueira por cima, tendo uma vazão para cada planta. Você pode pôr 2 mangueiras para dar uma vazão maior. Na anterior tinha uma mangueira só em cima. Essa aqui, ó, tem uma mangueira dos 2 lados. Veja que a área úmida já aumentou muito mais. Dependendo da necessidade de água da sua cultura, o quanto você quer deixar úmido ao redor da entrelinha, você põe uma mangueira a mais. Veja, aqui está seco. Aqui, colocou 2. Aqui, ó, colocou uma entre as 2. Aí você põe uma vazão maior. Você põe uma linha no pé da planta, faz uma vazão menor. Aqui colocou uma linha na entrelinha para irrigar 2 linhas, tem que fazer uma vazão maior. Mas mesmo assim, você está economizando. Aqui no meio você não está molhando nada, você não está desperdiçando água. Então, olha esse aqui só está molhando a plantinha, economiza mais água ainda. Então, o layout
Tem vários tipos, você monta o seu layout da maneira com que você quiser. Dependendo da sua cultura, a quantidade de água. Se você está com um pé de citros, você tem que fazer uma irrigação com uma vazão maior, que a planta vai crescer, e você vai querer molhar toda a raiz. A raiz do citros é grande. Agora, se for uma hortaliça, por exemplo, você pode optar por uma dessa aqui, ó, uma fita menor, com as plantas mais juntas, por flor, consegue fazer uma fita menor, com flor mais junto, enfim, vai da sua necessidade, ó, veja aqui também. Aqui é um bulbo maior, tá? 3 gotejamentos, ó, 3 gotejadores a cada pé. Você pode pôr um gotejador por pé, 2 gotejadores por pé. Aí você monta de acordo com a sua necessidade. Você faz, olha lá, o layout, ó, você pode deixar funcionando um dia um setor, ó, setor 1 e 2 um dia, no outro dia você liga os 4 setores, ou enfim, você irriga, você programa, que é tudo automático, você irriga da maneira como você quiser, a vazão que você quiser. Você liga um dia, desliga o outro, molha o setor, molha o outro, molha nenhum, molha todos, enfim. Você vai fazendo da melhor maneira que achar. Aqui o sistema de gotejamento móvel, o que ele está fazendo aqui? Por que é móvel? Aqui ele está fazendo, vai fazer uma irrigação, está fazendo, né? Vai começar só para o plantio. Depois ele vai levar embora essa fita. Então, essa não está enterrada. Então, ele aqui, ó, instalou aqui a linha principal, aqui saem as linhas secundárias, e aqui já saem as fitinhas de polietileno com os gotejadores. E aí atingiu o corte, né? Ele não vai deixar aqui para colheita, colher, estragar e passar por cima. Atingiu o tempo de pegamento da muda, viu que a muda pegou, tá verdinha, já desmonta e leva embora. Então, nós falamos do gotejamento e agora o microaspersão. Microaspersão a gente chama, tem gente que chama isso aqui de bailarina, porque ela fica rodando assim, com a sainha aberta, parece uma bailarina rodando. Então, olha lá, são microaspersores, né, que fazem um spray, cobrem áreas pequenas, ó, de 1 a 10 metros. Ela faz névoa, enquanto o gotejador faz gota, a microaspersão faz névoa, faz aquela neblina, né? Então, ela é muito utilizada em frutífera, ela, diferentemente, o gotejo, o vento não atrapalha, mas a microaspersão, como é um spray, o vento atrapalha bastante. E alta temperatura também perde bastante, tem bastante perda por evaporação, por isso que a eficiência acaba sendo menor. Frutífera tem utilizado muito microaspersão. Esses são os microaspersores. Aqui, na verdade, é um gotejador. Também é gotejador. Aqui é microaspersor, aqui é microaspersor. O microaspersor, ele trabalha assim, veja que aqui é uma pastagem. Então, ele faz um raiozinho ali de 1 metro ao redor só. Mas é móvel. Você pega e leva, anda com a fita para lá. Mas ele faz um raio bem pequeno, bem ao redor do bico ali, de pulverizador de aspersão. Vai te permitir arrastar e levar mais para lá e molhando. A microaspersão também, muito utilizada em estufas, né? Viveiros de muda, vê aqui é viveirinho de mudinha de hortaliça, folhosas, é muito utilizado a microaspersão. Olha lá, hoje irriga dentro de estufa, dessa maneira assim. Tem a mangueira que desce pela barra de irrigação, então é uma barra com os microaspersores, e essa barra se movimenta, ela vai sendo puxada na velocidade com que você deseja fazer a irrigação. Então, esses são os microaspersores também, que são os utilizados hoje dentro de estufas. E tem o gotejamento subterrâneo. Então, nós vimos o gotejamento de superfície, tem o gotejamento subterrâneo, que é a irrigação subterrânea, né? Ela tem toda uma metodologia da distância que tem que ficar do pé, da distância, a profundidade que tem que estar enterrada. Veja que ela está a 30 centímetros do pé do café, ela está enterrada a 10 centímetros, de modo que não prejudique as raízes, né? Não arranque as raízes quando for fazer a implantação, quando precisar dar alguma manutenção, não está no pé da raiz, e está numa distância favorável
para que a raiz cresça. Quanto mais a raiz crescer, mais ela vai absorver de água e nutrientes, melhor para a planta é. Então, ela tem toda uma distância que deve ser seguida. Veja aqui no tomate, ó, já está no pé da planta. São raízes menores, então a mangueira de irrigação está mais próxima ao pé da planta. Veja aqui, o arroz, parece arroz aqui, ó. Veja aqui, está passando a cada, vamos falar que deve ter uns 50 centímetros, de uma mangueira para outra enterrada no gotejamento subterrâneo. Aqui está tendo a implantação de um sistema de gotejamento subterrâneo. Veja aqui a linha principal, e aqui está saindo as linhas secundárias. E aí eu pergunto, quem já viu como é que estica essas fitas aqui? Alguém já viu? Aqui tem as... Não. É bem simples. Um equipamento como esse aqui, ó, ele amarra está amarrada a mangueira aqui, e ele sai com o trator, enterrando. Olha lá que beleza. Ele precisa fazer, cavar e passar a linha principal. Agora as linhas da irrigação mesmo, lá, ele vai esticando. Bem simples. Então, ele cava só para fazer, para inserir motor, precisa abrir o buraco, a vala, né, para inserir motor, para inserir a tubulação grossa da tubulação principal, mas as fitinhas aí, os caninhos menores que vão irrigar, de fato, as plantas, ela não precisa, né, não vai cavar o solo. Põe lá, tipo, numa haste, né, tipo não, põe numa haste, prende numa haste, e sai empurrando a mangueira. Simples assim. E aí vai. Chega até lá onde o trator já tá. Rapidinho, já esticou 100 metros de mangueira. Elevação de lençol freático, né? Então, nós falamos de superfície, gotejamento de subsuperfície, né? Enterrado, subterrâneo, gotejamento subterrâneo. Tem um outro sistema que ele é mais complexo, é mais difícil a gente ver, mas trata de elevação do lençol freático. Toda área úmida, geralmente, tem o sistema de drenagem. Nós vamos ver lá nos últimos slides o que é a drenagem. Drenagem é retirar o excesso de água do solo. Então, embaixo dessas águas, desses solos que tem solos encharcados, tem um sistema de drenagem. Esse sistema de drenagem, ele permite ser fechado, parar de drenar. Quando você para de drenar, o lençol freático sobe, né? Nós já vimos o que é o lençol freático lá atrás, aquela água subterrânea. Então, quando você para de drenar o lençol, ele eleva. Então, é um sistema de irrigação também, que é o contrário da drenagem. Drenagem, você drena a água, o excesso do lençol freático. E na seca, você pode fazer o contrário da drenagem, que seria fechar o sistema de escoamento de drenagem e fazer com que esse lençol freático suba, surgindo, tornando-se um sistema de irrigação, né, por levar diretamente a água até a raiz. Então, solos que não retêm água, e tenha lençol freático, né, porque tem que ter lençol freático, você trabalhar, lógico, com elevação de lençol freático, tem que ser uma área que tenha lençol freático raso. Então, e áreas onde tem lençol freático raso, arenosas, que a água não para, né, então imagina assim, você tem uma área arenosa, você irriga, a água desce, você irriga, a água desce, você irriga, a água desce. Você pode fazer o quê? Não deixar essa água drenar. Então, você irriga, a água vai para o lençol. Você continua irrigando, o lençol se eleva, chega até o pé da raiz. É um sistema mais complexo, um pouco, né? Tem que ser mais especializado, conhecer bem a área, mas é um sistema de irrigação também. E o sistema de superfície, outro é o de mesas capilares, que são bem utilizados agora nas hortaliças, estão sendo dentro das estufas muito utilizados. São essas mesas, né? Aqui tem uma declividade, ainda não é hidroponia, porque essas mesas aqui, as mudinhas são plantadas em materiais específicos, tipo uma lã de fibra,
e ela absorve a água daqui da mesa. Então, ela puxa, ela é hidrófila, né, igual algodão, que puxa a água. Então, aqui nessas mesas aqui, ó, ficam mesas porosas, onde essa água está circulando aqui por dentro, com nutriente, e a própria substrato da muda atrai, puxa essa água por capilaridade. E a hidroponia, né? O que é hidroponia? A teoria é a mesma lá de quando nós vimos a inundação de sulco, é a mesma coisa, tem que ter uma declividade, 5% em média, do ponto mais alto, do ponto mais baixo, essa água ela recircula. Não recircula para sempre, tem um tanto de vezes aí depende, né, do quanto que a empresa, que o produtor consegue controlar a qualidade da solução nutritiva, né, da fertirrigação. Por quê? Vamos supor assim, ele põe nitrogênio, fósforo e potássio dentro da água. Só que a planta, ela não escolhe, não, hoje eu não quero fósforo, hoje eu vou pegar só nitrogênio, não, amanhã eu quero só potássio. Não, o que aparece ali na boca da raiz, a planta pega, absorve e põe para dentro. Então, o produtor, ele não sabe o que a planta tirou, óbvio, né? Então ele pôs lá 10 quilos de cada, nitrogênio, fósforo e potássio. Só que ele não sabe lá no fim o quanto que chegou de nitrogênio, quanto que chegou de fósforo, quanto que chegou de potássio, quanto que as plantas puxaram. Porque a planta não é inteligente. Ela pega e absorve o que vê pela frente. Ela não é seletiva, né? Não é que não é inteligente. Ela não é seletiva, ela não faz a seleção do que ela absorve. Ela absorve o que está na frente dela. Então, tem um limite de vezes que essa água, essa solução nutritiva pode circular, porque pode ser que em dado momento acabou o nitrogênio e você não sabe. Então a planta vai parar de crescer porque não tem nitrogênio, vai começar a surgir sintomas de deficiência de nitrogênio. Aí você vai ver por isso, você reutilizou muito essa água, ela já estava sem nitrogênio. Você, mas então põe a cada tanto tempo, põe. Sim, é isso que faz. Só que imagina assim, se absorveu muito nitrogênio e não absorveu fósforo, você põe mais fósforo. Você acaba toxificando a planta por excesso de nutriente. Então, como que faz mais ou menos para saber hoje? Mede a condutividade elétrica, enfia um condutivímetro, como se fosse uma canetinha, você enfia lá na solução nutritiva e vai ver como que está a condutividade elétrica. Vocês lembram que lá na primeira aula eu comentei que quanto mais mineral tem na água, maior é a condutividade elétrica. Então, se dá uma condutividade elétrica alta, porque tem muito mineral. Se dá uma condutividade elétrica baixa, tem pouco mineral. Aí, quando tem pouco mineral, o produtor vai lá e põe mais adubo nessa água, mais adubo nessa solução nutritiva. Só que tem pouco mineral, mas a condutividade elétrica não te diz quais os minerais que estão lá. Para você saber quais minerais estão lá, tem que pegar essa água e levar no laboratório. Agora, o cara que está lá produzindo a alface dele, acho que ele vai pegar lá a cada 3, 4 dias, pegar um pouco de água, levar no laboratório, esperar a resposta dali 1, 2 dias para saber o quanto que tem nutriente lá dentro? Não, ele mede mais ou menos. Deu baixo, vou pôr mais adubo, mas tem ali um limite de uma circulação, vamos falar de 1 mês, 20 dias, dependendo da cultura, né? A alface fica lá 40 dias. Às vezes você aguenta uma vez uma solução, o ideal seriam 2 soluções para esse período de 40 dias, né? Trocar a cada 20 dias. Enfim, cada produtor tem o seu macete. E outro problema que surge é o descarte dessa água, e isso aí é um outro problema, que nós não vamos entrar em detalhe, mas é um outro problema, o descarte dessa água da solução nutritiva, que muitas vezes ela contém dosagens elevadas de determinado nutriente. A hidroponia nada mais é do que isso, a planta, ela não precisa do solo. A planta precisa do solo para quê? Para se sustentar, para ela parar em pé. Se você conseguir dar uma sustentação para a planta que não seja o solo, e a planta precisa do solo para quê? Para se manter em pé e para absorver nutrientes. Pronto, não precisa do solo, não faz mais nada, né? E o solo, vamos falar de solo. Então, se você der a sustentação para ela e der o nutriente para ela, ela não precisa do solo. Né? Então, a hidroponia preconiza isso. Você dá a sustentação e dá o nutriente, a planta vai produzir do mesmo jeito. Muito mais fácil para você, porque você vai trabalhar em pé, você vai colher em pé, você consegue avaliar, você consegue tirar a planta, colher mais fácil, com raiz e tudo, né? Levar a planta dura mais quando você retira com a raiz, você consegue controlar uma adubação melhor, então a hidroponia nada mais é do que isso. Você substituiu o solo e o nutriente, você está pondo direto para a planta, né? Veja aqui, então aqui tem uma queda, um declive,
onde a água entra aqui e sai lá do outro lado. Então, essa solução nutritiva fica circulando lá por dentro. Então, veja que aqui tem uma inclinação. Ó, aqui a solução nutritiva, aqui a água pura, fez a solução nutritiva, você bombeou lá para cima. Aqui em cima tem um depósito, onde vai despejar por gravidade. Vai descer aqui, volta para a solução nutritiva. Então, forma um ciclo fechado. O sistema de hidroponia é um sistema fechado da solução nutritiva, onde ela fica recirculando aqui e um limite máximo de vezes aí. Enquanto isso, vai repondo a água, repondo nutrientes. Claro que tem que repor água, porque boa parte dessa água a planta absorve e evapora. Então, o tanque da solução nutritiva, periodicamente, tem que ser colocado diariamente, né, mais água e mais nutriente, porque senão vai ficar muito diluído. Então, todo dia você põe mais água e é proporcional ao nutriente, tanto de água que você está completando diariamente no tanque. Então, aqui as plantinhas são assim, né? Solução nutritiva, bombeia, e um sistema simples, barato. Veja que aqui, aquela que nós vimos, é uma mesa. Aqui é vertical, né? Vai descendo aqui, ó, por gravidade, desce aqui, cai nesse, desce aqui, cai nesse. O problema desse aqui ainda, talvez, seja maior, essa questão do controle de quais nutrientes, né? Porque essas primeiras plantas aqui, elas vão absorver mais nutrientes do que as últimas. Então, a gente, às vezes, pode perder o controle dos nutrientes que estão chegando lá embaixo. Então, tá aqui, ó, a hidroponia também nada mais é do que um sistema de fértil irrigação. Aqui as mesas hidropônicas, ó, aqui está saindo a água, aqui está saindo a água, descendo nesse sentido. Aqui tem um dreno, a água vai até lá no fim e retorna. Veja que aqui são garrafas PET, ó, onde está uma ligada com a outra, o bico de uma ligado na outra, nas mesas aqui de hidroponia. Veja que aqui a declividade é maior, por quê? Para ela poder ter uma maior força aí para a água entrar, sair de uma garrafa e para outra. Aqui o sistema de hidroponia, você consegue tirar com a raiz de tudo, fazer um replantio. Veja aqui, ó, o sistema de bombeamento, joga água aqui, e aqui vai por gravidade e retorna lá embaixo. A aeroponia é outro sistema de irrigação muito utilizado. Essa aqui é lá em São João da Boa Vista, onde se planta muita batata. Aqui está produzindo sementes de batata. Por quê? A semente de batata, o que tem que fazer? Desenterrar. Quando desenterra, é bem mais oneroso, precisa de máquina, danifica muito a semente. E agora, com essa metodologia de aeroponia, veja que as raízes ficam expostas, você colhe raiz em pé. Os tubérculos, né, as folhas estão para fora, mas as raízes estão no escuro e aqui dentro forma uma névoa. Como que funciona, né? Você mantém as plantas suspensas no ar e fica gotícula, neve, com solução nutritiva através de aspersores. Aqui ele ergueu, mas aqui é uma lona. Veja que a lona aqui está fechada. A lona está fechada, aqui está erguida para tirar foto. A lona está fechada e as raízes ficam suspensas. Você fica jogando uma névoa lá dentro, isso é a aeroponia. As raízes estão suspensas no ar, você está nebulizando água com nutriente. Na batata, isso veio a calhar por conta disso, porque você precisa da semente da batata, que é o tubérculo que está enterrado. Então, você consegue ter uma maior produção, uma melhor postura, ergonomia de trabalho. Então, funciona assim, ó, as raízes ficam para fora, aqui tem um pulverizador jogando o nutriente. Aqui embaixo tem os nutrientes, aqui tem a bomba, e essa ali, ela faz pressão, esse pulverizador começa a chuviscar. Quando a gente vai na AgriShow, a gente vai nessas barracas, essas feiras, quando tá calor, não deixa aquele ventilador ligado, com aquela névoazinha assim, que não molha a gente, pode passar o dia inteiro embaixo do stand lá, aquele stand quente, e embaixo do ventilador que sai aquela névoazinha, você fica lá o dia todo e não se molha. É aquela mesma névoa, que é a aeroponia, só que não está jogando água pura, está jogando água com solução nutritiva. Então, quando a planta, a raiz, absorve aquela água, está absorvendo nutriente também. Então, hoje, existem as mesas aí de aeroponia. Isso aqui é aeroponia. A névoa está aqui por dentro dessa, parece uma tenda aqui, né, uma barraca.
Aqui por dentro, a raiz tem que ficar no escuro, óbvio, a raiz está no escuro, e sprayzando, jogando, aspergindo água lá por dentro. Olha que beleza que fica. O tamanho das raízes, o quanto que elas crescem, né? Cresce bastante para baixo, cresce bastante para cima. Então, aqui fica fechado, jogando sprays de água por dentro. Aqui, ó, a tubulação, tá dentro do spray, joga água. Olha que beleza, aqui já não é aeroponia, aqui é hidroponia. Aqui tá, a foto tá no, não é aeroponia aqui não, que é hidroponia, porque aqui tá dentro, a raiz está dentro da tubulação. Mas veja a produção que dá uma bancada dessa. Uma bancada dessa aqui é 1, 2, 3, 6, 7 compartimentos, cada lado de uma bancada desse tamanho. Olha a produção que você vai ter aqui. Olha que é a aeroponia para semente, para batata semente. Olha que beleza. Produz muito mais, fácil colher, sem danificar, tá? Então, ela economiza 5 vezes mais água, a planta oxigena mais, porque está exposta ao ar, isso aí ela tem uma produção maior, reduz praga e parasita, mesmo se tiver, você consegue fazer um tratamento melhor, e como é um sistema fechado, o solo tem, por natureza própria, bastante parasita e praga, né? Lógico, é a casa deles, né? A moradia das pragas e dos parasitas está no solo. Quando você deixa a raiz suspensa, eles não têm contato com as raízes, né? Você aumenta a produtividade, as raízes se desenvolvem por completo, porque não há compactação que impeça, pode ter uma compactação no solo que não deixa a raiz crescer. Na aeroponia, você não vai ter nenhum tipo de compactação que te prejudique, elas não estão no solo, né? Então, aqui, ó, produz até 5 vezes mais, e você consegue plantar muito mais por metro quadrado. Desvantagem, é caro, precisa gastar para iniciar. Se tiver falta de energia, tem que ter um gerador. O gerador também não é barato, manter o gerador funcionando é caro. Se tiver falta de energia, isso aqui também se aplica para hidroponia. Hidroponia, acabou a energia, pode sair da cama e ir lá molhar na mão, porque senão as plantinhas vão morrer. Aeroponia, a mesma coisa. Agora, imagina uma produção grande, acaba a energia, você não consegue molhar na mão. Tem que ter um gerador na propriedade, você ter mão de obra que conheça, e com relação à solução nutritiva, eu já falei com vocês que tem um número máximo de recirculação. Então, isso está tendo muito agora, quando lá nos Estados Unidos, eles estão muito utilizando como propaganda, como essas questões, vamos falar, as famílias cada vez aí mais fit, querendo comidas mais saudáveis, então, e de decoração também estão utilizando. Então, veja aqui, uma torre de aeroponia, você vai lá e compra lá o kit completo para fazer aeroponia, você planta suas mudinhas e você cria em casa. Olha lá que beleza, a aeroponia, isso aqui é tudo lá nos Estados Unidos. As torres de aeroponia, isso aqui, se não me engano, é moranguinho. Olha lá, que beleza. Você compra, liga na tomada, em casa e produz no quintal de casa a sua própria... Isso aqui já está chegando no Brasil. Se procurar por aí na internet, a gente até consegue comprar aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já está a nova moda. Olha lá que bonitinho. Ó. Na própria pia da cozinha, você planta lá a sua cenourinha, sua salsinha. Olha que bonitinha. Para o povo que mora nos apartamentos da cidade grande, não dá para ter terra, compra uma aeroponia para pôr dentro de casa lá. Família Aerogarden. Garantia do crescimento. Aqui, ó. Você planta, põe lá no balcão da pia, compra uma para as crianças brincar, plantar umas plantinhas também. Você colhe sua plantinha fresquinha. Não deixa de ser natural, não deixa de ser saudável, nutritiva, né? Aqui dentro tem a luz. Olha lá, a luz normal, não precisa ser luz solar, uma luz, a planta já vai fazer a fotossíntese dela, e aí, está produzindo, aí que belezinha. Isso aqui já está aí vendendo não sei se alguém já viu em alguma agropecuária vendendo aí, mas já vai ter em supermercado, vai ter em tudo para vender aí. Então, lá nos Estados Unidos já está tudo à vontade. Veja isso aqui, ó, decoração. Isso aqui era uma festa. Nos Estados Unidos, olha lá, a decoração da festa. Folhosas, ó. Couve, morango, bromélia, eu acho aqui, olha lá. Decoração da festa, as torres de irrigação de aeroponia. Isso aqui é no aeroporto de Chicago.
Aonde? Olha lá, Jardim Aeropônico no aeroporto de Chicago. Pessoas pagam lá $10, o avião vai demorar a chegar, a pessoa paga lá $10, fica aqui num jardim desse aqui, colhendo, mordendo umas folhinhas e andando no meio de um jardim de aeroponia. E existem fábricas, olha aqui, uma fazenda aérea, olha o tamanho de um funcionário aqui perto das torres de produção de hortaliças. São as novas tendências aí de fazendas, né? Fazendas urbanas, fazendas na cidade, uma vez que você consiga dar luz, nutriente e água, para que levar, produzir na fazenda, né? Mais fácil produzir na cidade. Bom, há controvérsias, né? Mas vamos lá, parte do sistema de irrigação. Sempre é assim, né? Vai ter o conjunto com a motobomba, a água e a bomba de recalque. É uma bomba. Aqui eu acabei de falar de aeroponia, até mudei de assunto. Estou indo para os sistemas, né? As partes do sistema de irrigação. Então, tem lá as bombas de recalque, de água, que puxa a água. Existem bombas portáteis. Veja, essa aqui é uma bomba portátil, motor a combustão, abastece de gasolina, e você puxa a água e já bombeia o seu sistema de irrigação. Existem essas portáteis, olha que beleza, a pressão que ela tem no próprio trator, engata ali no cardan, no terceiro ponto do trator, na tomada de potência do trator, ele faz a sucção e o recalque dessa água. Olha aqui que beleza. Já no próprio trator atrás, faz a sucção e o recalque. Aqui você pode engatar uma mangueira e sair fazendo a irrigação. A própria, o trator, a tomada de potência, que já é a bomba de recalque, de sucção. Essa aqui é uma motobomba dos sistemas de vinhaça. É uma motobomba, né? A gente costuma ver bastante no sistema de vinhaça, onde aqui é um motor diesel. Então, veja que esse baita motorzão aqui é só para tocar esse conjunto de hélices que nós vimos lá no começo, né? Que nós falamos que não pode ter cavitação. E por que tem esse tanque aqui? Para não deixar faltar água aqui nas hélices, nas pás de hélice, para não ocorrer a cavitação. Então, a água não vem diretamente do canal para hélice. Ela passa primeiro por esse tanque, para que não haja perigo de ter cavitação. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, toda essa estrutura aqui, ó, todo esse motor, o filtro, escapamento, o radiador, tanque de diesel, na verdade, nada disso é para irrigação. A irrigação é só isso aqui, ó. Tudo esse motorzão aqui, ó, é só para tocar a bomba, a hélice, que vai dar pressão na água. A diferença dessa para essa, qual que é a diferença? Quem está aí para me responder? Essa é elétrica. Exatamente. Essa aqui é uma bomba elétrica. Aqui é uma bomba elétrica, essa aqui é uma bomba a diesel. Onde tem eletricidade, a elétrica tem suas vantagens do que a outra, né? Então, veja que aqui o tamanho do motor pode ter a mesma potência do que o motorzão desse aqui inteiro, esse motor aqui. Só que esse aqui está sendo tocado elétrico, esse aqui sendo motor a diesel, tá? Então, olha lá, engata a motobomba no canal e estica o hidrorol. Olha lá, uma motobomba jogando a água direto do canal. Vira uma anarquia, aqui perto de um tanque de vinhaça. Veja que aqui, ó, tudo um motorzão do Mercedes, gigantesco, só para tocar esse conjunto de pá de hélice aqui, ó. Então, a água que está vindo para a hélice, a vinhaça, no caso, que está vindo para a hélice, está vindo aqui desse tanque. Então, ela faz o recalque, primeiro enche aqui, exatamente para não ocorrer aquela cavitação. Porque se recalcar direto para as hélices, pode ser que dê aquela bolha de ar e rebente tudo as hélices. Então, ela enche primeiro esse reservatório aqui, dos 500 litros, aí daqui que vai bombear o sistema a tubulação de irrigação, depois desse tanque aqui. Então, tudo isso aqui é só motor, para rodar esse eixo aqui, para rodar as hélices. Tá? Então, tudo você vê que encalha, por isso que o elétrico, ele é muito mais, assim, muito mais prático, você liga na força e bora. Esse aqui, o motor é um motor é defeito, às vezes demora da partida, às vezes molha, não pega, tem o sistema de injeção de bico de diesel, enfim, o diesel, mas é o mais utilizado. Tem que ter na ponta um filtro, para não deixar entrar sujeira lá na hélice, então ela tem que estar
enterrada, submersa, enterrada não, né? Tem que estar submersa para nunca entrar, funcionar ar e danificar o sistema. Aqui tem um conjunto de guias, esses guias aqui que vão enrolando o carretel, né? Para não enrolar tudo numa ponta só do carretel, esses guias aqui, ele vai indo para lá, bateu lá, ele volta para cá, bateu aqui, ele volta para lá, vai enrolando o carretel de maneira uniforme. Essa aqui é a tubulação de alumínio, aonde vai ligar o carretel. São tubos leves, né, como é de alumínio, são leves e de engates rápidos, é só conectar uma ponta na outra. Essa aqui são carretas para transportar os tubos, veja que aqui, ó, cada prateleira dessa aqui, fica uma quantidade aí, fica uma meia dúzia de tubo em cada prateleira dessa, então você engata 2, 3 carretinhas dessas, você leva aí 2.000 metros de cano fácil, com 2 carretinhas dessas. Engata 2, 3, quanto tiver engatar, é fácil, né? Você consegue pegar um cano desse aqui sozinho, porque ele é leve, né? Aqui tem um sistema de engate rápido, muito importante, manter sempre a tubulação reta, veja que a tubulação torta, ela causa vazamento. Via de regra, quando você vê a tubulação e no carreador está cheio de vinhaça, é porque a tubulação está torta. Ou nesse sentido, ou está torta para baixo. Então, sempre ali no ponto de engate, tem que ter um calço. A não ser que o terreno seja muito nivelado, tudo bem. Mas sempre ali na emenda do tubo, do engate rápido, você quer uma presilha. Você abre essa presilha aqui, desengata. Fecha a presilha e engatou. Então, se ela estiver torta, tanto no sentido de comprido, como no sentido para baixo, vai ter vazamento. Então, ela tem que estar reta, alinhada. Nesse sentido, não pode estar torto aqui, e também não pode estar torto para baixo, porque senão vai vazar lá. Via de regra, quando você vê poça de água, vinhaça escorrida, carregador cheio, ou é porque ela está torta na horizontal, ou porque está torta na vertical, a tubulação. Aí o sistema de motobomba, drenando a vinhaça do canal. Aqui o sistema de abertura do canal. Aqui a construção, porque eu não sei como é que está a fiscalização, mas a tubulação, os canais, não sei se alguém trabalhar com vinhaça puder me ajudar nessa, as usinas estão revestindo, porque o correto o canal é ser revestido, né? Porque o que adianta a gente segurar a irrigação com vinhaça, porque vai dar excesso, por exemplo, ali perto da usina, o solo já está saturado de potássio, vai dar excesso, então você não pode mais aplicar. Mas olha, e aí você vai passar com o canal ali, o solo não vai absorver? Não vai para o lençol freático do mesmo jeito? Vai do mesmo jeito. Então tem a legislação que obriga os canais a serem revestidos. Pode ser de manta de PAD, manta de asfalto, de borracha ou de concreto. Mas tem que ser revestidos, tá? Aqui mantas de PAD, de manta asfáltica, canal revestido, né? Porque o que eu falei, se você não pode jogar na lavoura, como é que você vai jogar aqui? Aqui vai absorver para o solo, vai contaminar o lençol freático do mesmo jeito. E aí tem uma perguntinha, posso desviar água, captar água de rio e lençol freático à vontade? Não pode, né? Veja aqui, ó, polícia flagra retirada de água do rio Araguaia para irrigação. Olha o que o cara fez, ele abriu um canal aqui na curva do rio, ó. Isso aqui não pode, isso aqui, um cara desse aqui tá lascado e perde a fazenda. Desviar o curso de um rio para pegar água, isso é proibido. Aqui o que o cara fez, ele simplesmente abriu uma vala do rio, na curva do rio, pegou o embalo da curva e abriu uma vala para ele, olha lá que beleza. Ele abriu. Isso aqui é expressamente proibido. Não posso pegar água de rio, tenho outorga, tenho direito de uso, não posso ir lá pôr uma bomba e puxar água de rio. Isso aqui é proibido. Pode ser que esteja legalizado, mas se eu não tiver uma autorização, uma outorga de licença de uso dessa água, dentro do limite que a companhia de água me permitir que eu retire mediante pagamento, eu não posso fazer. E quem dá esse direito de usar essas águas de recurso hídrico, dos cursos d'água, são a outorga, né? O que é a outorga? A outorga de uso de água, você tem que pedir a um órgão competente, responsável, ou do município, do estado, ou do governo federal, e vai te dar o direito, uma outorga, para usar a água desse recurso hídrico dentro de um contrato determinado e nas condições expressas. Ou seja, a quantidade e as condições que você vai poder tirar essa água. Está cada vez mais difícil poder conseguir a outorga. Então, a outorga,
ela é necessária para quê? Para que ninguém tire mais água. Imagina assim, o seu vizinho tirar uma água tanto do rio, que você fique sem. E abaixo de você tem uma indústria, e depois da indústria tem a cidade. Aí o primeiro fazendeiro lá pega toda a água para ele. Aí vai faltar para o vizinho, vai faltar para a indústria, vai faltar para a cidade. Então, o que é o outorga? O que as agências de água fazem? Ela calcula o quanto você pode tirar que não afeta a vazão do rio, que não afeta ninguém lá para baixo. Do rio, ou do ribeirão, ou de qualquer recurso hídrico. Então, é uma maneira de garantir que não vai faltar água para ninguém. Uma maneira de garantir o seu controle da sua retirada, que você não tire mais do que você pode retirar e venha faltar para os seus vizinhos. E para quem que eu peço a outorga? Depende da onde você vai tirar. Se você vai tirar de um rio que cruza o Brasil, né, por exemplo, o Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas e atravessa Alagoas, Bahia, você tem que pedir para a ANA, que é a Agência Nacional de Água, um órgão federal. Se você vai pegar um rio, que nasce e morre em Piracicaba, eu não lembro, no estado de São Paulo, acho que o rio Piracicaba nasce e morre no estado de São Paulo, se não me engano. Algum rio que nasce e morre no estado de São Paulo, tem que pedir para a CETESB, que é o órgão municipal. Se você vai retirar água de um curso que é do município, só através do seu município, você tem que pedir para o departamento de água do seu município, uma outorga, tá? Então, depende de onde você vai tirar. Se é de um rio do país, que cruza o país, você tem que fazer... É um rio que cruza o país, você tem que pedir para uma agência federal. Se é um rio que cruza o estado, estadual, se é um rio municipal, para o município, tá? No caso nosso aqui do estado de São Paulo, quem regula os rios estaduais é a CETESB, tá? Então, eu preciso de ter outorga para fazer qualquer captação de água, de qualquer corpo de água para consumo final, né? Inclusive, para consumo final no sentido assim, você vai utilizar para irrigação, por exemplo, tá? Ou para uma fábrica, ou para, que nem, por exemplo, você não pode fazer uma represa dentro do seu sítio, represar água. Você não pode, é proibido. Você fala assim, eu vou represar, vou abrir aqui uma bacia aqui, vou represar água para criar peixe. Você não pode. Mesmo que você fala assim, não, mas a água que vai entrar aqui, eu vou continuar saindo lá de baixo. Vai ter a mesma vazão de entrada, vazão de saída. Você não pode. Se pegar uma fiscalização, se abrir uma represa com uma água que cruza diversas propriedades, é proibido. Então, qualquer tipo de uso de água depende de outorga. Você cavar um poço para você represar, para você fazer qualquer utilização, para utilizar na indústria, para utilizar, você tem que ter outorga. Aqui, a extração de água de aquífero, lançamento de água, de esgoto também você tem que ter outorga, não é só para retirar, para jogar também você tem que ter outorga, para devolver essa água, você tem que ter outorga. Enfim, o que você for mexer com água, você tem que ter outorga. E a fiscalização está cada vez maior, consegue ver que em 92 quase que não tinha outorga, né, segundo a CETESB, no estado de São Paulo. Veja que em 2015, eu não tenho dados mais atuais, mas veja aqui, 2015, 12 mil outorgas a CETESB liberou, 92 nenhuma. Veja como que o pedido de outorga está cada vez maior, porque a CETESB está cada vez mais fiscalizando o uso de água. Então, chegando nos finalmente aí, drenagem, né? Então, vamos comentar o que é drenagem. Drenagem é a retirada de excesso de água do solo. São sistemas aonde, lá no fundo, aqui, drenagem e remoção de excesso de água que dê condições de aeração, estruturação e resistência, né? Para máquinas, para colheita, para plantio. Seu objetivo é retirar o excesso de água da irrigação ou da chuva. Da irrigação, teoricamente, é errado, né? Que na irrigação não tem que jogar excesso. Drenagem de água de chuva é o correto. Isto é, controlar a elevação do lençol freático. É assim, você coloca um cano corrugado, uma caixa de brita, tem uma outra foto aqui melhor, aqui, ó. Uma drenagem de um gramado. Como é que funciona? Aqui é o solo original. Coloca uma camada de brita, um cano corrugado. O que é cano corrugado? Esses canos furados aqui, a parte de baixo não, mas são canos furados. Então, mais brita, areia e terra. A água que entra aqui atravessa a terra, atravessa a areia, atravessa a brita e entra nos canos. Aí você faz a drenagem desse cano. Veja aqui um outro exemplo, aqui a água cai no gramado,
absorvido pela areia, passa pela brita, entra no dreno secundário. Esse dreno, que é um dreno coletor, você determina para onde a água vai. Então, esse aqui é um esquema de drenagem de água de campo de futebol, de água de campo, de gramado de futebol. Aqui, uma drenagem agrícola, veja o tamanho dessa área, né? Então, aquele dreno principal que nós vimos, está aqui, ó. Aqui são os drenos secundários. Então, aqui dentro, cada linha dessa aqui está passando uma tubulação, então desenterraram tudo, jogaram brita, jogaram tubulação, mais uma camada de brita, mais areia e voltaram o solo no lugar. Então, essa área aqui que era encharcada, passou a ser uma área propícia a utilizar com lavoura. E veja que é uma área gigantesca, né? Veja aqui uma máquina, aqui um caminhão, aqui como é pequeno, uma área gigantesca de drenagem. Então, aqui é o dreno principal, aonde é despejado. O esquema ali daquela foto anterior é essa aqui, ó. Então, tem aqui a drenagem de superfície, aí tem o dreno principal coletor, aonde vai ter o canal, as valas, né, que é uma vala de drenagem. Então, aqui tem as linhas secundárias que jogam todas aqui na vala de drenagem. Então, esse é o dreno principal que vai despejar essa água em algum lugar. Então, aqui, ó, isso aqui a gente costuma ver nas cidades também, isso aqui é uma vala de drenagem. Aqui dentro tem tubulações que estão despejando água aqui dentro para drenar a água do barranco. Em jardim, veja aqui a mesma coisa, ó, a labrita. Agora ele aqui jogou a brita, vai jogar mais brita em cima, vai jogar areia e vai voltar o solo original. Então está feito a drenagem desse gramado aqui. Esse aqui é o tubo corrugado, ó, veja aqui a perfuração dos tubos. Veja lá, aqui está fechado, mas ele colocou essa lona, não deve estar lá por baixo. Está lá, brita, cano corrugado, brita, areia e solo. Então, é assim que funciona o sistema de drenagem. O cano corrugado, ele fica sempre aqui na divisa entre o solo encharcado, lençol freático, geralmente, e a linha do solo, né? Então, você acha bem a divisão aqui, aonde fica o lençol, com o seu solo seco, solo arenoso, geralmente, aqui, ó, e coloca seus drenos ali e faz essa água escoar para o seu melhor ponto de drenagem. Certo, pessoal? Certo. Certo. Legal. Então, nossa disciplina fica por aqui. Vocês podem já concluir. Sugiro que já façam, concluam já os exercícios, está tudo fresco na cabeça agora. E a gente volta semana que vem com uma nova disciplina. E qualquer dúvida, eu fico aí disponível. Vocês me encontram aí de várias maneiras. Feito, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, a gente volta na semana que vem com uma nova disciplina. E um abraço para todos. Bom final de semana. Você também, para todo mundo. Boa tarde. Certo. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.